Gente, então bom dia. A gente vai hoje ver um outro direito social importante que é o direito à saúde. Comentei com vocês nas aulas anteriores, né, que não tem como ver todos os direitos em espécie, porque são muitos e a maioria deles vocês vão ver em outras disciplinas. Então, previdência, por exemplo, vocês vão ter direito previdenciário, uma matéria específica sobre um direito social, na qual você vai ver também direito à assistência aos desamparados, que também é um direito social. Outros, efetivamente, a gente não vai conseguir tratar por causa do limite de tempo, e a gente vai ter que começar a ver, na próxima aula já, direitos de nacionalidade, que são direitos extremamente importantes, tá bom? Quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado, quem pode se naturalizar, quais são os direitos desses brasileiros, e por aí vai, tá bom? E aí a gente vai ainda ver direitos políticos, tá bom? E, por fim, vamos concluir com garantias fundamentais. Então, a gente vai ter que ir aproveitando e remindo, né? Aproveitando o melhor possível este tempo. Então tá, gente. Feito essa exposição, a gente a gente vai para os direitos da saúde. Não, mas assim, é porque esses outros direitos sociais, Larissa, realmente não fazem parte do conteúdo da disciplina. O conteúdo da disciplina são esses três direitos sociais que eu listei para vocês na aula passada mesmo. Saúde, educação e direitos sociais do trabalhador. São esse nosso foco da disciplina. Mas sim, qualquer coisa a gente avança, a gente pode usar o horário todo de aula, sem problema. Gente, bora lá então. Direito à saúde. Primeiro, né? Contexto ou as noções gerais do direito à saúde. O direito à saúde, gente, ele tem se configurado, ou ele se configura como um desdobramento de dois direitos de defesa: direito à vida e direito à integridade pessoal, direito à integridade psicológica, física, tá bom? Então, o direito à saúde é esse direito a essa preservação, tanto da vida quanto da integridade da pessoa como um todo, física e psíquica. E aí é um dever que o Estado tem, é um dever que a sociedade tem de proteção a esses dois núcleos. Aí vem a pergunta, né? O que é saúde, efetivamente? Gente, o direito à saúde, o conceito, na verdade, de saúde, não é direito à saúde, o conceito de saúde, ele foi alterado significativamente ao longo dos anos. Anteriormente, né, até o início do século XIX, meados do século XX, até meados do século XX, o direito à saúde era a ausência de alguma situação de mal-estar, ou a ausência de alguma situação de afetação, de prejuízo à vida ou à integridade pessoal. Então, era a ausência de doenças, a ausência de algum tipo de dano físico, alguma condição incapacitante. Então, a saúde era essa ausência. Então, tinha um conceito negativo. Recentemente, a OMS adotou um conceito positivo de saúde, que é um conceito mais abrangente.
E ela vai dizer assim, que a saúde é o completo bem-estar físico e psíquico da pessoa. O problema desse conceito novo é que ele soa muito com o conceito de felicidade, completo bem-estar físico, psíquico, emocional do agente. De novo, não fica muito claro. O que é que o Estado tem que assegurar para assegurar esse completo bem-estar? O que é que o Estado precisa fazer para assegurar esse completo bem-estar? Porque tem coisa que não diz respeito exatamente à dimensão corpórea do agente. Então, assim, quando a gente fala de direito de saúde em sentido clássico, é a dimensão corpórea. O que eu posso fazer para preservar o corpo físico, né, ou a integridade psíquica do agente. Quando eu falo que é um completo bem-estar, isso é muito abrangente. E aí, isso para alguns torna o conceito impraticável, torna o conceito não factível. Porque eu não consigo manusear na prática esse conceito, tá bom? Então, hoje, conceito adotado positivo, exigindo a proteção do completo bem-estar das pessoas. Olha aqui, eu vou até procurar o conceito literal para vocês verem como ele é um conceito abrangente. Tá aqui, olha só. Deixa eu jogar aqui. Olha só, a Organização Mundial da Saúde define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções ou enfermidades. E aí vai continuar lá discorrendo sobre algumas coisas. Então, enquanto o que antes era esse sentido de não ter doença, de não ter alguma enfermidade, de não ter algum prejuízo, alguma afetação à sua vida ou integridade, hoje ele é muito abrangente, tá bom? De novo, para alguns esse conceito acaba sendo impraticável no momento quando da análise de direito à saúde. Então, assim, ele é um conceito útil para balizar esse dever abrangente do Estado, mas o direito à saúde em si, né, ou a atuação em si da saúde, vai acabar focando ainda nesse aspecto de vida e integridade pessoal, que não é só integridade física. Isso aqui tem que ficar claro, tá? Não é só integridade física ou psíquica. Ela também é importante. Gente, bora lá para a Constituição. E agora sim, qual é o direito social que a Constituição prevê? A Constituição, ela substituiu um sistema anterior, que era um sistema de saúde limitado,
para um sistema de saúde universal. Então, essa é a grande mudança que a Constituição faz no direito à saúde. Olha só, antes da Constituição de 88, o direito à saúde era limitado, então você precisava ter algum tipo de vínculo para ter acesso a prestações de proteção à saúde, médicas ou terapias, por aí vai. Então, ou você tinha um plano privado de saúde, ou você tinha um plano concedido pela sua empresa, ou um plano particular ainda assim, né? Mas um plano concedido coletivamente, ou alguns órgãos ou alguns grupos tinham plano de saúde, e o mais acessível a todos era o plano de saúde mantido pelo INSS, mantido pela Previdência Social. A Previdência Social, ela garantia aos seus segurados direito de saúde. Quem não era segurado, obviamente, quem não fazia parte da Previdência Social, não tinha acesso a um sistema de saúde. E aí você tinha sistemas que eram isolados uns dos outros. Tinha esse sistema que era o mais abrangente, né, da Previdência Social, do INSS, como nós conhecemos hoje. E aí você tinha outros sistemas que eram sistemas próprios dos entes, né? Então a prefeitura mantinha alguns sistemas de saúde, o Estado mantinha outros organismos de saúde, por aí vai. Quando a Constituição é criada, ela diz, não, olha só, o sistema a partir de hoje é um sistema universal. O que é que significa isso? Ele é para todos e ele vai ser garantido de forma abrangente. E esse sistema universal, ele não vai ser condicionado ao pagamento. Ele não é condicionado a um princípio de contributividade. Você não vai ter que contribuir para receber. Ele vai ser mantido pelos tributos em geral do Estado, tá bom? Quando eu digo tributos gerais de federação, é tributos estaduais, federais e municipais. Cada um dos entes vai contribuir para esse sistema único de saúde. Esse sistema, gente, é um sistema integrado. O que significa dizer que é um sistema integrado? Que todos os entes colaboram uns com os outros para a estruturação, manutenção, financiamento da saúde, tá bom? Então, o município coopera com o Estado coopera com a União. A gente consegue ver isso, talvez de forma mais ou menos clara, né? Embora polêmica. Agora, então, assim, a obrigação do município é fazer o atendimento, a gente chama atendimento básico, o atendimento de baixa complexidade. Essa é a obrigação do município. Então, a porta de entrada, se ela funcionasse adequadamente, ela seria o município. O município recebe o doente. Se for um caso de média ou alta complexidade, ele encaminha para um outro hospital que, em geral, é mantido ou pelo Estado ou pela União. Então, bora pegar aqui o exemplo mais simples de Belém, né? Quais são
os locais ou quais são as unidades de saúde que a gente chama de portas abertas, que recebem em caso de urgência e emergência. A UPA. A UPA ela é mantida essencialmente pelo município. Ela é estruturada pelo município. Então, o município deveria receber na UPA, fazer o primeiro atendimento, fazer a primeira triagem, dizer, não, esse aqui é um caso muito grave. E esse caso então, vai ser mandado para um hospital que vai ser mantido ou pelo Estado ou pela União. E aí, normalmente, é mantido pelos estados. Então, manda lá para Bernardo Santos, ou, enfim, Metropolitano, enfim, depende do que for a enfermidade, ou a doença, ou o trauma. Ou, se for um caso específico, manda para um hospital federal, que trata aquela área, como, por exemplo, Barros Barreto. É esse o fluxo, é esse o fluxo. Em geral, hospitais estaduais e federais não são portas abertas, eles não fazem eles não recebem o paciente diretamente. Por que não? Porque existe um fluxo para que mantenha a organização do sistema, tá bom? Por isso que a gente chama de integrado, por isso a gente chama de sistema único de saúde. Ok? Professor, e os planos privados podem funcionar? Podem, obviamente podem. Que a gente chama de saúde suplementar, ou a rede suplementar de saúde. Sistema suplementar de saúde é mantido pela iniciativa privada. E é sustentado como? E é sustentado pelas contribuições dos seus participantes. Tá bom? E aí são os planos de saúde que nós temos. Unimed, Amazônia, o Adventista, e aí aqueles planos nacionais, a Mil, que mais? Planos específicos, né? Seguro de saúde do Banco do Brasil, do Bradesco. Esse é o sistema suplementar de saúde. Você paga e aí recebe o serviço. Se você não pagar, você não tem direito de receber o serviço. Esse aqui é o ponto, tá bom? Você não tem direito de receber o serviço não contribuindo. E a gente vai ver, você não tem direito de receber um serviço além do que foi contratado, tá bom? Você vai receber o serviço nos termos contratados. Claro, tá aqui, gente? Sim? Tá. Qual é o grande dilema? Qual é o grande dilema? Foi até o texto da semana passada, se eu não engano, se eu não estou enganado. Do direito à saúde no Brasil. Vocês sabem qual é o grande problema jurídico que envolve o direito à saúde no Brasil? E não é nenhum, são dois. O que aí vocês acham? Quais são os problemas que abrangem, ou que configuram, né, ou que marcam o direito à saúde no Brasil? Qual o palpite de vocês? Nenhum? Puxa aí, nenhum? Gente, o grande problema do direito à saúde no Brasil chama-se falta de efetividade e a judicialização da saúde.
Então, o primeiro problema, por um lado, isso, essa garantia na prática é essa falta de efetividade. Então, o primeiro problema, falta de efetividade. Qual é o problema aqui, gente? É que os poderes públicos, eles não se organizam de forma suficiente para garantir esses direitos. Então, os, os poderes públicos, né, estadual, municipal, federal, eles não se organizam para assegurarem, por exemplo, e aqui de novo a gente está vendo isso na prática, para assegurarem leitos de saúde suficiente, para assegurarem medicamentos suficientes, para assegurarem, por exemplo, pessoal suficiente para atendimento. Não existe esse tipo de preparo. E assim, antes de chegar, que a gente já passou naquela discussão sobre o custo dos direitos, que não é esse o ponto aqui é falta de organização. E aqui vem uma palavrinha importante, eficiência. Falta eficiência no uso dos recursos públicos. Como assim falta de eficiência? Falta o poder público fazer mais com menos. Então, o poder público ele normalmente gasta mal. Não é que ele gasta muito, é que ele gasta mal. Ele gasta desperdiçando, como nós vimos, por exemplo, comprando equipamentos caros, equipamentos que não funcionam. Isso só para trazer a lembrança de você da coisa que a gente viu algumas semanas atrás. E isso, de novo, não é um caso pontual, isso é um caso frequente. Isso é um caso frequente. Então, os poderes públicos investem, eu vou colocar gastam, mas essa palavra, os poderes públicos gastam os recursos públicos de forma ineficiente. Despendendo muitos recursos e obtendo poucos resultados. Ok? Então, eles gastam muito e obtêm pouco resultado. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que você não tem, por exemplo, leitos o suficiente, você não tem, de novo, medicamentos o suficiente, muitas vezes porque o medicamento foi comprado de forma inadequada. De novo, isso aqui são só exemplos. Não, eu diria que é um pouco dos dois, Jenny. Tem um aspecto de má administração e tem um aspecto de corrupção. Então, são os dois problemas. Você tem gestores públicos que não sabem ou que não zelam por esse recurso, e você tem gente que está aí realmente para tentar obter recursos de forma ilícita. Então, tem os dois aspectos. Eu não diria que é só corrupção, e eu também não diria que é só má administração. É um somatório de fatores. Tem um aspecto que, como no Brasil, acho que comentei isso com vocês, né? Na primeira aula de direitos sociais, existe uma compreensão de que o dinheiro público é um dinheiro de ninguém. Essa é a impressão. Tem um sociólogo que eu gosto muito, chamado Roberto da Mata. Ele é um sociólogo brasileiro e ele trata muito disso. É que no Brasil o público é visto como coisa de ninguém. Então, é por isso que as pessoas no Brasil, por exemplo, elas se sentem à vontade para jogar lixo na rua, para jogar um sofá no canal, porque elas acham que aquilo é de ninguém. E aí é essa mesma mentalidade do gestor público. Ele acha que o dinheiro público é dinheiro de ninguém. Então, tanto faz se ele for comprar um equipamento de 100 mil reais ou um de 10 mil reais, tanto faz, o dinheiro está ali para ser usado.
Isso é um lado da história, né? Que talvez seja o que gera tudo isso. E aí tem um outro lado, assim, não, então, já que não é de ninguém, deixa eu ver se eu consigo tirar um benefício para mim também. Deixa eu ver se eu consigo obter algum retorno com isso. Ok? Tá, esse aqui é o primeiro grande problema. E a questão é como eu resolvo isso? A grande pergunta é como é que eu faço para resolver essa falta de efetividade? Calma, onde chegar lá, na verdade, né? Então, qual é o problema dessa falta de medicamentos, falta de leite, falta de pessoal, várias faltas que existem, várias deficiências que existem dentro do sistema? Aí você vai ter pessoas que serão diretamente impactadas por isso. Então, você vai ter um grupo de pessoas, e isso a gente vê muito frequentemente na televisão, que elas vão sofrer diretamente com a falta do leito ou com a falta do medicamento. E aí eu faço o quê? Essa é a pergunta. Eu faço o que com essa pessoa? Porque ela vai morrer se ela não for internada, ou ela vai morrer se ela não receber aquele medicamento, ela vai ficar em um estado muito grave se ela não for submetida àquele tratamento naquele momento. Eu faço o quê? Tá bom? A pergunta é, faz o que agora com isso? E aí entra um outro tema, que é um outro problemão, chamado de judicialização da saúde. Tá bom? A pergunta agora é, e aí o que é que eu faço? Eu tenho que assegurar direito para essa pessoa de alguma forma. E aí a resposta mais natural que a gente faz é, então manda para o judiciário. Manda para o judiciário. Então, o que é a judicialização? É esse processo pelo qual demandas, necessidades, né, no direito à saúde vão ser apresentadas ao judiciário para que o judiciário resolva e para que o judiciário assegure meios de garantir o direito à saúde. Movimento por meio do qual as demandas individuais serão apresentadas ao judiciário para que ele intervenha e assegure necessidades. Tá? Essa aqui, em síntese, é a judicialização da saúde. O judiciário vai ter que intervir para definir alguma coisa, para definir como aquilo será resolvido. Está encerrando o tempo dessa primeira parte da aula. Eu queria que você jogasse no Google, a gente vai voltar 9h20. Quais são os problemas da judicialização da saúde? Quem leu o artigo lembra de alguns. Quem não leu, joga no Google, que na segunda parte da aula, 9h20, a gente volta para finalizar isso, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não? Então tá, gente. 9h20 eu aguardo vocês, tá bom? Não desapareça.